E nós precisamos ser essa ponte nas situações. Nós precisamos estar nos ambientes onde as pessoas vêm com uma fofoca, vêm com alguma coisa, vêm com as palavras erradas, as palavras ruins, e nós precisamos ser a fonte que purifica o ambiente. Sim. Boa noite, conquistadoras! Sejam muito bem-vindas ao nosso Destemidas Podcast. Que bom ter você aqui. Mais uma segunda-feira, pontualmente aqui às 8 horas. E nós estamos hoje com um tema que vai fazer você refletir em toda a sua vida. Então você está preparada para ter esse momento de conversa, esse momento onde nós vamos falar sobre algo que é poderoso. Muitas pessoas sabem, inclusive é bíblico, mas poucas pessoas realmente praticam e vivem o cuidado com as palavras, né? Então, será que você tem cuidado com aquilo que você fala no momento da raiva, no momento da euforia, suas emoções? Será que hoje você filtra bem antes de falar? Se hoje você tem percebido que isso tem sido até um momento que você tropeça, que você acaba caindo, calma que hoje a gente vai conversar, nós vamos falar bastante sobre isso. E eu te convido a abrir seu coração realmente para esse bate-papo bem direto, tá? Que a gente não vai ficar fazendo firulas, nós vamos ser direto ao ponto e compartilhar verdadeiramente o poder que a palavra tem nos nossos resultados. Mas vocês sabem que eu não vou fazer isso sozinha, então estou aqui como oficialmente colocada aqui como co-participante aqui do nosso podcast. E esse tema que me deu vontade, assim, de trazer. Na verdade, eu fiquei pensando qual seria o tema. E aí, me remeteu ao que nós fomos ministrados na semana passada. Nós estamos tendo uma série muito interessante na nossa igreja, a autoridade espiritual. E no momento ali, quando o pastor estava ministrando, ele falou muito sobre o posicionamento de confiança, né? A pessoa ter um posicionamento de autoridade, de falar, de não ter medo de falar. E aí eu comecei a pensar no quanto a gente pode usar a nossa palavra, né, a nossa boca de maneira abençoadora, mas também o quanto a gente pode usar a nossa boca de maneira totalmente destruidora, né? Inclusive a Bíblia fala sobre isso. Lá em Tiago fala muito sobre o poder da língua, o quanto a língua pode machucar, ferir, mas também o quanto ela pode curar, trazer vida. E eu gostaria, assim, de te perguntar logo de cara, o que você acha, o que você enxerga sobre o poder da palavra hoje na sua vida? Você consegue perceber isso de maneira nítida? Coisas que você já viveu ou que você esteja vivendo, que está relacionado ao que você falou ou que você fala? Já. Na verdade, teve tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Uhum. Então, eu já vi influências de coisas que eu falei lá atrás, no passado, há muito tempo, refletindo hoje, como também coisas boas que eu falei lá atrás, ou até mesmo hoje, refletindo, né, no momento atual. A grande questão é que a gente precisa tomar muito cuidado com cada palavra que a gente acaba falando, tanto para nossa vida quanto para as pessoas que estão próximas da gente, principalmente quem é pai e mãe, para os seus filhos, filhos para os pais, para si mesmo. Então, realmente, eu já tenho visto muito isso na minha vida. Então, como eu trouxe essa pergunta, pensa aí, algo que você consiga compartilhar, um testemunho seu, seja bom ou ruim, né, tanto faz, mas que você consegue perceber nitidamente que foi através de palavras, né, sejam palavras que você falou ou palavras que você recebeu, que você acabou colhendo na sua vida. Por quê? Eu quero te convidar, conquistadora, agora, neste momento, aproveitar o início do nosso podcast para já convidar e chamar suas amigas, as pessoas que você conhece para essa conversa. Combinado? Então copia o link, coloca nas suas redes sociais, chama todo mundo para ter esse tempo de conversa, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser impactadas, talvez vão refletir em muitas coisas que elas estão vivendo, sabe? Porque existem muitas pessoas que, às vezes, estão colhendo, estão vivendo situações que elas não entendem o porquê e elas até falam, mas, gente, eu fiz tudo certo, eu caminhei, fiz as coisas no lugar certo, caminhei pelo caminho certo, mas eu não estou conseguindo entender o porquê que eu estou sofrendo essa situação. E aí é onde muitas vezes tem uma influência de palavra que foi dita, tanto dela quanto das pessoas ao redor. E se a gente não tem discernimento, isso pode realmente gerar
algo terrível para as nossas vidas. Então hoje eu quero realmente trazer exemplos, trazer algumas coisas também que a Bíblia traz, né, que a Bíblia fala sobre o poder da palavra. Então vai ser um bate-papo bem aberto, então não retenha isso só para você. Seja uma pessoa que compartilha com as outras. E eu quero aproveitar também e cumprir com a minha palavra, porque palavra também tem que ser firmada e cumprida. No último podcast eu falei que eu iria agradecer todas as conquistadoras que comentaram, que interagiram. Gente, eu tô muito feliz, porque cada comentário, cada compartilhamento tem feito muita diferença, tem me inspirado a continuar o nosso projeto aqui, e eu quero realmente agradecer. Então, obrigada a todas as conquistadoras que comentaram. Vou falar aqui algumas que comentaram. Então, Bruna, a Dayana, a Ariane, a Priscila, a Vivi, a Shirley, a Nádia, a Marcela, a Daisy, a Cláudia, a Natasha, a Dayana, muito obrigada. Vocês não têm ideia o quanto eu sou grata pela vida de vocês, pelo carinho que vocês têm em comentar, compartilhar. E quem comentar hoje, por favor, coloca aí, compartilha as suas experiências. Se você já falou algo que também trouxe colheita, sejam boas ou ruins, coloca, porque às vezes o seu testemunho pode ser a resposta que alguém precisa, porque as pessoas vão ler o seu comentário. E aí a pessoa pode estar passando por algo que você já passou, e só de você compartilhar pode ser a direção, na verdade, que essa pessoa precisa para que ela seja diferente ou que ela siga um exemplo correto. Então faça isso, compartilhe aqui nos comentários. Combinado? Bom, conseguiu pensar aí numa situação... Eita, até engasgou. Foi falar de experiência, já engasgou, brincadeira. Mas você conseguiu pensar em alguma situação que você consegue enxergar a influência das palavras na sua vida? Duas. Que eu lembro foram duas, né? Eu vou falar duas boas. Quando eu era muito novo, ali entre 14 e 15 anos, né? Não, 15 a 16, 17 anos, eu falava muito que eu gostaria de encontrar uma namorada que fosse cristã, enfim, e tinha alguns pontos. E sempre, sem perceber, eu orava a Deus isso. Né? E falava, eu vou encontrar, eu preciso... Eu falava muito, eu preciso de uma mulher para se fazer feliz, né? E foi exatamente o que aconteceu. Né? A gente casou e tal, então foi exatamente. Ele tá se declarando, gente, cadê? Mas foi o que aconteceu. E a outra questão foi quando eu fiquei desempregado, né? E eu tava procurando trabalho, e nada aparecia. Até o momento em que você falou comigo e eu falei, não, eu vou encontrar em uma semana, até o final dessa semana eu vou encontrar um emprego. E você falou assim, mas o que te fala? Você fala, minha fé diz que eu vou encontrar. E naquela semana, na sexta-feira, eu encontrei um trabalho, né, ao qual eu comecei na segunda-feira e foi muito abençoador para a minha vida, fiquei 11 anos lá. Então, é importante, né, a gente às vezes esquece, mas tanto a coisa boa quanto a ruim, e eu tenho alguns exemplos ruins também que aconteceu, mas eu queria dar destaque a coisas boas, né, porque a gente sempre dá destaque a coisas ruins. Sim. Mas sempre que a gente fala algo, pode ser que não aconteça no dia seguinte. Sim. E às vezes demora, não é que demora, mas vem no tempo certo. Às vezes a gente não está preparado. Mas eu acredito que esses foram os dois exemplos que eu posso hoje, né, ver que eu vivo eles. Isso é interessante, isso é muito bacana. É interessante porque isso me lembra até o que está lá em Gênesis, né? Que a terra era sem forma e vazia, e quando Deus, ele começou a criar as coisas, ele usou o quê? A palavra. Então a palavra, ela gera vida para aquilo que não tem vida. Então, trazendo até o seu exemplo que você trouxe em relação ao emprego, né? Especificamente porque eu participei de maneira bem próxima, ativa, né? Nessa situação. Eu me lembro exatamente que você já estava há um tempo procurando, você já estava desempregado há quanto tempo? Há um mês, mas eu já estava procurando praticamente desde o começo do ano. Então, eu vou colocar aqui uns 7 meses procurando, mais um desempregado. Então foram 8 meses procurando e nada aparecia. Você estava ali naquele negócio e nada acontecia. E aí naquela semana você foi tomado de muita fé e você declarou, você falou, essa semana eu vou ter um trabalho, eu vou ter um emprego. E eu lembro que eu estava até em uma viagem de trabalho e eu falei, e você falou assim pra mim, quando você voltar, eu vou te dar uma boa notícia. E eu lembro exatamente que eu até falei,
Mas o que garante? Você já está procurando há tanto tempo, justamente essa semana, o que te garante, né? Porque a minha pergunta, olha só, né? Às vezes a gente nem percebe, mas o quanto a gente às vezes também, mesmo professando uma fé, mesmo entendendo o Deus que a gente serve, a gente na prática, a gente não consegue exercer de maneira fiel. Porque como eu poderia perguntar o que te garante, né? Sabendo que você também tinha a mesma fé que eu. Mas no momento da pressão das coisas, a gente lança essas palavras mesmo. E aí, o que te garante? É que, na verdade, é muito interessante porque a gente está condicionado a isso. Sim. Por quê? A gente está vendo a realidade, né? E não só isso também. A gente olha, e isso é interessante, ó. A palavra tem muito poder, tanto no mundo espiritual quanto no mundo natural. E aí, quando as pessoas falam sobre falar coisas boas, né, e declarar coisas boas, algumas pessoas acham que eu vou jogar coisas boas no universo, né? Positivismo e tal, e ela vai voltar, retornar. Só que, na verdade, não é assim. O que acontece? Para o mundo espiritual, realmente, quando você professa palavras boas, o mundo espiritual ele trabalha numa dimensão onde a autoridade que você exerce ali, o mundo espiritual encontra brechas para o lado ruim, né? E autoridade pelo lado bom. Então, quando você professa algo, né, bom para sua vida, e você tem convicção, o mundo espiritual ali ele, né, começa a agir a seu favor. Da mesma maneira, quando você professa uma coisa ruim. Ou quando você professa algo bom, mas o seu interior e não existe fé o suficiente para você falar. E ali começam as artimanhas também do inimigo, as influências, né? Etc. Para o mundo natural, né, quando a gente começa a falar coisas boas repetidamente, né, o nosso subconsciente ele acaba trazendo isso para a gente começa a se agir, né? Começa a agir, exatamente. Agora, quando a gente começa a falar coisas ruins, né, o nosso subconsciente também começa a pegar aquilo para si. E aí, ó, vamos pegando esse mesmo exemplo. Olha que interessante, você falou para mim, não, essa semana eu vou encontrar um emprego, quando você voltar, você vai me ver empregado. E aí eu te fiz essa pergunta, né, o que te garante, e você falou, não, a minha fé. Só que foi interessante que você não ficou só na palavra. Sim. Você lembra quais foram as atitudes que você teve naquela semana? Eu comecei a procurar, comecei com intensidade. Então é interessante que assim, E Deus moveu, eu lembro que Deus moveu uma pessoa que você não esperava. Exato. Para poder falar com você e você não se bloqueou pro que estava acontecendo. Porque existem oportunidades que aparecem e surgem, mas se você está bloqueado, você não aproveita. E isso é muito interessante, porque a solução daquele momento veio de uma fonte que você não esperava. E veio de uma forma que você talvez não estava buscando. Exato. Só que você, por estar se movendo, e você tá com os olhos abertos. Está com os olhos abertos e percebendo a ação, foi através de algo que você não esperava que veio uma oportunidade que, se você não tivesse atento ou tivesse fechado nas suas próprias opiniões, você teria desperdiçado a oportunidade. E aí, não só isso, né? Às vezes e isso é o importante da gente olhar sobre as coisas boas, as coisas ruins. Sim. Recentemente eu vi uma matéria falando sobre como o cérebro humano fica a partir do momento que só reclama, só murmura, só faz coisas ruins. Então o cérebro começa a perder a identidade que ela realmente tem. Então é interessante ver o quanto ele vai se deteriorando. Ele vai se deteriorando a partir do momento que você só reclama, que você só murmura. Né? Então, se você só professa as coisas ruins na sua vida, automaticamente você é afetado no mundo espiritual e natural. Uau! Daí nasce doenças psicossomáticas, doenças físicas realmente, doenças espirituais e assim sucessivamente. Então, quando a gente começa a colocar essas coisas em cima da mesa, a gente percebe o quanto as palavras elas podem realmente, como a Bíblia fala, trazer vida ou trazer morte. E às vezes as pessoas acham que é morte literalmente rápida. Né? Com um clique, puf, apagou a luz, já era. Mas na verdade, é duro falar isso, mas é gradativo. É literalmente, entenda que eu vou falar, mas é literalmente quando a pessoa tá com uma doença terminal, que não é terminal da noite pro dia. É uma doença que vai aos poucos matando. Vai aos poucos. Até que chega um momento que... Até o momento que ali, tipo, não tem mais como. Então, por isso que esse assunto, no caso de palavra, do que você fala, ele é tão impactante hoje para o mundo atual.
Porque é um mundo onde você está, e por isso que eu falei do em volta, né? Às vezes a gente não acredita naquilo, a gente nem fala, mas as pessoas à nossa volta ficam falando. Sim. Sem perceber, você começa a trazer para você. Nossa, isso é muito forte. Inclusive, eu gostaria de deixar essa pergunta e essa reflexão para você. Como eu falei aqui, a gente quer que essa conversa realmente gere algo no seu coração, né? Ou uma percepção, um alerta aí, que você comece a perceber como você tem usado as palavras ao seu favor. A palavra de Deus diz que a boca, o que sai da boca é o que revela o que está no nosso coração. Se você fizer um diagnóstico rápido, agora, faz um diagnóstico de hoje, esse dia. Se você pudesse fazer uma análise das palavras que saíram da sua boca, qual é a quantidade de palavras, ou como estaria esse diagnóstico? De palavras boas, palavras de bênção, palavras de vitória e palavras ruins, palavras de destruição, palavras de derrota. Se você fizesse um diagnóstico, estaria mais para coisas boas ou coisas ruins? Isso reflete muito como está o seu coração. Então, avalie hoje o que saiu da sua boca. Porque é aí que está o X, né? E o ápice mesmo, o cerne, na verdade, do que nós precisamos começar a observar no nosso cotidiano. Porque a gente não está falando só de coisas que foram atrás, mas eu quero começar a incentivar você a analisar diariamente. Então, o que você lança hoje, talvez você não vai colher hoje, mas daqui a um tempo você vai colher. Então, comece a discernir todos os dias o que está saindo da sua boca, porque a sua boca, ela tem poder. O que sai de você reflete muito o que está no seu interior. Você concorda sobre esse ponto do interior, refletir muito nas nossas palavras, nas nossas ações? Porque, querendo ou não, isso, embora seja bíblico, né? Muitas pessoas, elas costumam, não sei se você já percebeu, mas elas costumam meio que, como a gente falou no último podcast, maquiar. Então, às vezes, elas estão falando coisas que elas mesmas não estão percebendo o que elas estão fazendo, ou estão agindo, e que elas acabam não percebendo, porque elas estão tão acostumadas a maquiar as ações, as atitudes, as palavras, que elas não estão percebendo o quão incoerente elas estão sendo. Na verdade, eu vejo dessas duas maneiras. Eu vejo exatamente o que você falou e também a questão de ambiente, né? A gente aprende muito como o ambiente ele vai moldando a gente. Sim. Então, se você começa a estar em ambientes onde só há pessoas que reclamam da vida, falam mal, etc., ou se veem como menosprezo, como derrotado, enfim, mesmo que você tenha autoestima muito alta, né, você começa, sem perceber, isso entrar no seu coração. E existem muitas pessoas que são amarguradas, realmente. Agora, vamos tirar o ambiente, vamos falar, né, a pessoa que não tem, da própria pessoa. Tem pessoas que têm no seu coração algumas amarguras, alguns arrependimentos, algumas coisas que não conseguem esquecer ou passar por cima. Sim. E, infelizmente, isso começa a correr por dentro. Quando menos se espera, aquilo se torna um vírus para ela. E, infelizmente, acaba destruindo. Provérbios fala que quando nós guardamos ressentimento, se torna como um veneno para o nosso corpo, né? Eu não lembro exatamente onde está a referência, mas lá em Provérbios fala que aquilo que a gente guarda, que a gente remói, se torna um veneno para o nosso corpo. Tem uma frase... um câncer para os nossos ossos. Tem uma frase muito interessante eu acredito que foi tirado da Bíblia, né? Mas aí foi parafraseado para a ambientação do filme, que é do filme do Batman. Em que o vilão fala assim que ele ama tanto uma pessoa, só que essa pessoa acaba, infelizmente, né, partindo por uma situação ali e tal, pelo filme. E aí a pessoa fala assim, eu amei tanto essa pessoa a ponto de essa dor se tornar veneno no meu sangue e desejar que essa pessoa nem tivesse existido, de tão dor que ela tinha. Então, isso eu começo a olhar e falar assim, o que Provérbios fala, mas trazendo meio que uma tradução para hoje. Existem pessoas hoje que têm isso no seu coração a ponto, até de pessoas que amam, de amaldiçoar, né? De virar veneno no sangue, a ponto de não querer mais até cogitar da pessoa que mais ama, do amigo, da amiga, pai, mãe, não existisse. Ou até a própria pessoa.
Então você vê o quanto o veneno, esse veneno das palavras corrói e vai contaminando. E aí literalmente, é como se fosse, se você coloca esse veneno, por exemplo, de uma pessoa, ela pode acabar proliferando para outros ambientes também, para outras pessoas e assim sucessivamente. Você consegue abrir aí? Você tá com o seu celular? Não estou. Ai, tá, eu pego aqui, aí eu já mostro. Mas é que esse texto eu queria ler. Eu não trago o celular para gravação, gente. Isso é profissionalismo. Não, mas eu vou pegar aqui no meu celular. É que eu ia falar para adiantar, né? Porque eu até anotei aqui para compartilhar esse ponto. Que lá em Tiago, ele fala sobre como pode existir dualidade numa mesma pessoa, né? Na questão da palavra. Porque da mesma boca que sai bênção, também sai maldição. E aí ele contradiz, né? Ele combate, na verdade, isso lá em Tiago, e eu quero ler esse texto para vocês, que é justamente evitar com que isso aconteça. Porque existem muitas pessoas, e assim, a gente pode falar de nós mesmos. Quantas vezes, vamos pensar, quantas vezes a gente vai no domingo, por exemplo, na igreja? Aí você é ministrado, aí vem uma palavra de bênção, aí você sai cheio, mas cheio de convicção, cheio de coragem, cheio de ousadia, cheio de fé, e aí você fala, não, essa semana eu vou me posicionar, essa semana eu vou viver pela fé, essa semana eu vou seguir a instrução, vou obedecer a palavra, aí você sai com convicção. Aí isso dura até a segunda-feira. Aí chega a segunda-feira, vulgo hoje, hoje, segunda-feira, a primeira dificuldade que enfrenta, parece que já esquece tudo que falou, tudo que ouviu, e já começa a falar tudo ao contrário do que tinha dito e declarado no domingo. É que eu olho muito pelo seguinte sentido, né? A gente vive algumas coisas e é o medo do conhecido, que a gente falou em um dos podcasts aqui. Por quê? Porque a realidade que a gente vive é uma realidade que combate o mundo espiritual. Uhum. Porque quando o mundo espiritual fala, né, o quanto a espiritualidade, a fé, uma vida com Deus fala que nós devemos ser felizes independente das circunstâncias, a realidade fala, você só vai ser feliz se você tiver isso, isso, isso. Sim. Então a gente se pega, por exemplo, quando você está no ambiente da igreja, o ambiente espiritual, você é cheio de fé, da conquista, das coisas vão dar certo, enfim, porque você está ligado naquele ambiente, aonde Deus, ele literalmente mostra o lado bom, né, de viver com ele. E não é que é o evangelho mar de rosas, não é isso, porque a própria palavra diz que a gente vai ter aflição. Então o que acontece? Naquele ambiente a gente sabe que a aflição vai vir, mas a gente tem bom ânimo. Por quê? Porque a gente está com Deus. Protegido. Você se sente protegido, você sabe que Deus está conosco, independente das circunstâncias, Deus está ali e tal. Só que quando a gente vai para a realidade e sai desse ambiente, a gente entra num ambiente onde a gente precisa exercer a nossa fé dobrado, porque é fácil ser, né, espiritual dentro da igreja. Quando você sai, que você tem que professar... Aí que você tem que exercer. Aí que você tem que exercer. Só que aí o que acontece? Você começa a sofrer diversas influências de todos os lados. A pressão, etc. Para que você faça o quê? Que você vá contra aquilo que foi falado. Então, uma vida com Cristo é uma vida onde que vai ter provação, vai. Mas é a que a gente falou na característica do fruto do Espírito. É ter alegria independente das circunstâncias. Numa vida realista, né? Realista que eu falo, na realidade aqui, no mundo natural, você só vai ser feliz a partir do momento que você tem as coisas. Sim. Se você não tiver, você é um fracasso. Sim. Você não tem como não ter, você tem que sofrer, você tem que fazer, entendeu? Então é essa dualidade. É uma dificuldade mesmo, né? É literalmente a luta do natural com o espiritual, trabalhando todos os dias a mente, como Romanos 12:2 fala, né? Renovando ali a mente pela palavra. Exato. Para que a gente possa, de fato, exercer. Porque o que a gente alimenta é o que a gente vai acaba falando e o que a gente vai acabar tendo mais força. Inclusive, não é à toa que muita gente que às vezes não bebe, não fala palavrão, não sei o que, começa a ser alimentado por pessoas próximas com essa visão, ela acaba começando a falar sem perceber. Sem perceber, tá ali. Do nada ela fala. E aí todo mundo olha e fala, nossa, você falou palavrão. Você falou. Não tem problema nenhum, a gente tá entre amigos. Aí nisso... começa a virar um hábito. Vira um hábito, aí disso começa a corromper. A corromper. Perfeito. Inclusive depois...
Conta aquela historinha, vou ler o texto aqui, depois você conta aquela historinha que você gosta de falar, dos 2 lobos. Sim, com certeza. Acho que isso é muito interessante. Bom, olha só o que diz Tiago, capítulo 3, eu vou ler do verso 6, tá? Não estava no script eu ler, de fato, mas como eu tinha anotado e eu achei interessante, eu quero compartilhar com vocês. Diz assim, ó. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Gente, olha isso. A língua, ela é literalmente um negócio terrível se a gente não sabe usar. Olha, aí agora a gente vai para o verso 8, que diz assim: a língua, porém, ninguém consegue domar. Todo mundo tenta. Quem nunca já falou assim, ai, por que eu fui falar isso? Aí depois você tá ali falando, aí depois você fala, gente, mas por que eu tinha que falar? Eu já fiz isso várias vezes, né? Ninguém consegue domar a língua. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Que é justamente o que a gente estava falando. Então, na igreja, eu tô ali, Deus, tu és maravilhoso, o Senhor é lindo, oh, eu creio, vai dar tudo certo, e tal, minha família é do Senhor, eu amo a minha família, obrigado. Aí chega em casa, primeira discussão, ai, pra que essa família miserável, esse homem que não presta pra nada? Deus, o Senhor me esqueceu. Mas é isso que o diabo quer, né? Porque que a gente contradiga, né, aquilo que a gente mesmo fala. Porque como o diabo tem poder para ir na vida das pessoas? Através da palavra. Através de... Porque ele só pode atuar na sua vida... Se você dá legalidade. Se você dá legalidade, se Deus permite. Uhum. Então, se você não dá legalidade, ele não tem como agir. Uhum. Agora, se Deus permite, ok, né? Mas a legalidade, muitas vezes, é uma palavra... É tudo que tá ali sendo dito na Bíblia. Se você fizer isso, se você fizer aquilo, entendeu? E sabe o que isso me lembrou? Algo que nós dois, sem perceber, a gente semeava. E várias vezes a gente semeou isso. E, inclusive, é algo que eu tenho constantemente declarado e orado e falado, assim, né? De maneira com ênfase mesmo, de não aceitar essas palavras que um dia a gente lançou. A gente sempre falava um pro outro, lembro na época da faculdade, que a gente nunca mais ia estudar juntos. Que a gente não servia para estudar juntos, lembra? Lembro. Que a gente brigava muito. Não servia para trabalhar juntos. A gente não servia para trabalhar juntos, que cada um tinha que seguir seu rumo, que a gente só servia para ser um casal. Exato. Era isso que a gente falava. A gente não serve para trabalhar juntos, a gente não consegue se entender, a gente não consegue estudar juntos, e olha só, né? Hoje estamos aqui. Trabalhando juntos, literalmente em tudo, estudando juntos e crescendo juntos. Mas o quanto a gente lançou essa palavra, a gente acreditou nisso, e quantas vezes, e quanto demorou, inclusive, para a gente conseguir iniciar projetos. Você consegue parar para pensar? Porque olha só, o tempo que levou para a gente começar, por exemplo, um ponto de acesso, que há quanto tempo a gente tinha isso no coração, mas a gente não conseguia, porque todas as vezes a gente brigava, a gente discutia, e a gente fala, não, isso não é pra gente, deixa isso para lá. E a gente tomou posse da palavra, né? E todas as vezes que existia uma confusão, uma briga, a gente já falava, a primeira coisa que a gente lembrava era isso. Era isso. Então, o poder que a palavra tem, né, e que a gente acaba se apropriando e agindo conforme a palavra que a gente lançou. Exato. Porque eu acredito, então é assim que eu vou agir. Inclusive, você que está aqui escutando e pensando, talvez até rindo, falando, meu Deus, eu já fiz isso. Não se sinta condenada, né? Na verdade, aqui é para realmente despertar você a mudanças necessárias. A gente, como compartilhamos aqui, também tivemos que perceber, tivemos que mudar algumas atitudes. Isso é necessário, né? Isso é que a palavra faz, ela transforma a nossa maneira de agir. Mas eu queria que você, de fato, analisasse. Será que hoje você está vivendo essa dualidade? Uma hora você está ali glorificando a Deus, crendo e declarando palavras de bênção e abençoando a sua família, seu trabalho, sua casa, seu marido, seus filhos, enfim. Só que aí no momento da dificuldade, momento de dificuldade, de lutas, você vai lá e começa a falar tudo o contrário. Começa a amaldiçoar, começa a reclamar, começa a murmurar. Hoje, né, se você tem percebido isso, é o dia que você precisa quebrar isso e anular isso e declarar
em oração a Deus, pedindo força, estratégia, para que você não aceite essa realidade, né? Embora seja algo que já aconteceu, você já tenha falado ou tenha feito, ainda há tempo de mudar, né? Então, se você se arrepender, a palavra de Deus diz, né, que nós devemos nos arrepender, devemos confessar os nossos pecados, orar, clamar, buscar a presença dele, e aí ele ouvirá a nossa oração e vai sarar a nossa terra. Então não se sinta culpada se hoje você tem percebido que algumas coisas que você está vivendo foram palavras que um dia você lançou. Mas se você está percebendo, hoje é o dia de você falar, Deus, eu peço perdão, eu não aceito isso e eu quero mudar a minha postura. Então que essa nossa conversa aqui possa realmente fazer você se despertar a se posicionar sem culpa, mas entendendo o seu papel com o poder da palavra que existe em você. Bom, agora pensando neste ponto da palavra, uma outra coisa que eu coloquei aqui é justamente falando sobre a conquista através das palavras. A gente tem algumas orientações na Bíblia, Provérbios fala muito isso, fala sobre a gente ter o cuidado com as palavras, que com a palavra dita na hora certa é como mel, agrada, né? Ela cura. E tem muitos outros textos na palavra que também nos instruem em relação a como nós usamos a maneira de falar, como falar. E aí eu gostaria que você pensasse assim, inclusive aí você já até pode contar a história do lobo, tá? Sim. Que eu não esqueci. O que você acha que deveria ter na atitude de alguém, de uma pessoa que deseja começar a ter a conquista através da palavra? Como que você aconselharia uma pessoa que, por exemplo, fala assim, ai, mas como eu começo a declarar coisas boas, como eu começo a mudar as minhas palavras, sendo que eu vivi a minha vida inteira, talvez acostumado ao negativismo, a reclamar, a murmurar, a base, a criação que eu tive foi essa. O que você diria, até de conselhos, talvez que você tenha vivido, que você tenha aplicado, o que você falaria nesse sentido? A gente tem o costume de sempre, como eu já disse, não sei se foi agora no podcast ou se foi em outro momento, tá? Uhum, Mas a gente tem o costume de exaltar o que é negativo. uhum. O nosso cérebro é condicionado a primeiro ouvir o negativo, para depois pensar no positivo. Então, às vezes a gente não consegue lembrar de coisas boas que acontecem, né? Essa pessoa, por exemplo, e eu já fui essa pessoa, né? Ela não consegue lembrar, ela consegue lembrar de tudo que é ruim, mas não consegue lembrar de que é bom. Então, o conselho que eu dou é começar a anotar motivos de agradecimento. Pegar um caderninho, que seja um caderno onde você sempre vai olhar, e colocar lá o que eu tenho para agradecer. E começar a lembrar de coisas que você Fazer isso meio que viveu. diariamente. Você pode fazer diariamente, você pode fazer uma vez e sempre, todo dia, olhar aquilo. Uhum. Né? E acrescentar, de repente. Uhum. Então, por exemplo, eu quero agradecer porque eu não fiquei doente, eu quero agradecer por o livramento, eu quero agradecer pelo bônus, eu quero agradecer por X pessoa, eu quero agradecer porque saiu a minha série nova, enfim. Sabe, motivos de agradecimento, realmente. Às vezes são coisas do cotidiano, aquelas coisas simples, mas que a gente não sente falta até que falte. Exatamente. Né? Então, por exemplo, você pega e fala assim, poxa, gosto tanto de uma série, digamos, tá? E essa série te faz rir, te faz se sentir feliz naquele momento. O seu cérebro se condiciona a ter um momento de prazer com aquela série. Não que você vai ficar viciado nisso, não, mas às vezes você nem percebe por agradecer por pagar um streaming para você assistir, por aquele momento de descanso. Verdade. Você não consegue agradecer por isso. Você só reclama, por exemplo, por ter que sair para trabalhar. Sim. Mas nunca agradece por ter um trabalho que paga aquele streaming. Uau. Então é fazer esse processo de agradecimento. E aí, contando a história do lobo, né, gente, senão eu acabo esquecendo de falar, mas assim, tem uma história antiga que eu sempre gosto de contar de um índio, né, do pequeno índio. Na verdade, é uma criança que está com seu avô e eles estão conversando e aí o avô olha, né, e fala pro neto e fala assim, você sabia que dentro de nós existem dois lobos que estão em constante guerra? E aí o pequeno índio, ele olha, fala com o avô, fala assim, mas tem dois lobos que estão lutando dentro de nós, mas, né, quem que vence? O que que acontece? Quem são esses lobos?
E aí o avô explica, né? Dentro de nós existem dois lobos, o lobo bom e o lobo mau. E ali eles estão brigando em constante, né, para ver quem vence. E aí respondendo a pergunta do pequeno índio, né, de quem vai vencer e quem sempre vence, a resposta é tão simples quanto o que a gente está falando agora. Aquele que você alimentar mais. Então, se você alimenta a ingratidão, a reclamação, ela sempre vai vencer a gratidão. Se você começa a alimentar a gratidão, ela começa a tomar força. E você vai ver que tão fácil quanto reclamar, vai começar a se tornar fácil agradecer. Agradecer. E aí, no momento que você não, sem perceber, você vai mais agradecer e começar a olhar as coisas boas e as lições boas que você tira do que as coisas ruins no dia a dia. Eu acho que uma coisa que eu agregaria, né, ao que você falou, e é exatamente isso, né, a gratidão de você olhar para as coisas do cotidiano, coisas que você não agradece, né, você só reclama porque você às vezes sente falta de algo, você quer ver algo, e aí você acaba não conseguindo ter gratidão. Mas acho que uma das coisas que, pelo menos, me ajudou quando eu estava, principalmente na época da depressão, que a gente só vê desgraça, a gente só olha um mundo escuro, um mundo cinza. Eu li um livro muito interessante, que é o livro Eu e Minha Boca Grande, da Joyce Meyer. É um livro maravilhoso. E lá ela falava o quanto ela se tornou negativa com o processo das coisas que ela enfrentou na vida e que isso prejudicava tanto ela que ela se tornava uma pessoa chata, né, dentro de casa, com a família. E aí ela trouxe ali algumas reflexões e ela falou que o que mudou muita coisa nela foi começar a declarar a palavra. E ela foi atrás de alguns versículos bíblicos que ela pudesse declarar todos os dias. Então, se ela estava passando por um problema financeiro, ela ia lá e declarava as palavras, né, relacionadas a isso que a Bíblia trazia. E assim ela foi trabalhando todos os dias. E, consequentemente, aquela sensação de ai, nada tá dando certo, minha vida tá um caos, ela começou a sentir mais gratidão, porque a palavra começou a gerar isso nela, né? Começou a trazer vida. E aí até a própria palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir. Sim. E ouvir a palavra. E às vezes a gente acha que ouvir a palavra é só quando você vai ouvir uma ministração, quando você vai chamar dopamina, né? A dopamina também. Mas não é só assim. Não. Vem também quando nós falamos, porque nós estamos o tempo todo nos ouvindo. O tempo todo a gente está se ouvindo. Então, quando você começa a declarar a palavra, você também começa a ouvir o que você está dizendo. E aí, Lili? E agora nós temos a nossa querida Lila. Olá, gente. Olá. Que chegou pro palco. Chegou pro palco. Ela estava... Eu estava tão concentrada aqui falando. Agora ela quer ficar aqui. Agora ela quer ficar. Tava dormindo até agora. Mas, voltando aqui o gancho, né? A gente olha para essa questão da palavra e a gente não percebe o poder que as palavras que a gente lança todos os dias, lendo a Bíblia, orando, orar em voz alta também, declarando palavras. Às vezes, a pessoa ela tá num momento tão difícil que ela não consegue falar. Mas se ela começasse a tentar falar as palavras de fé, lendo a palavra, às vezes até o fato de ter que escrever uma oração e ler aquela oração. E às vezes na dor você não consegue. Eu fazia muito isso, às vezes eu não conseguia falar, mas eu escrevia muito. Então, muitas vezes eu não conseguia orar com a palavra, mas eu lia o que eu estava escrevendo. E aquilo me curava, aquilo me ajudava. Então, existem muitos caminhos, meios que a pessoa pode adotar para a vida dela, para que ela comece a exercer melhor a maneira de falar. E se inspirar também com muitas histórias da Bíblia. O próprio Davi, né, que antes de lutar com o gigante, ele foi afrontado o tempo todo e aí ele foi lá e usou a palavra, não, porque hoje mesmo o Senhor me entregará você nas minhas mãos. Então a gente tem que pegar exemplos da Bíblia e praticar e exercer o que a palavra nos instrui. E outra coisa que eu acho importante dizer é que as pessoas comecem a procurar, né, evitar de ficar assistindo coisas só negativas, porque assim, hoje... Vive o tempo todo vendo só notícia ruim. Só notícia ruim, só coisa ruim, só coisa ruim. Comece a procurar coisas boas, sabe? Por que eu tô falando isso? A Bíblia fala, nos momentos de crise, eu tô parafraseando aqui, buscar aquilo que lhe traz esperança. Se você está em crise, por exemplo, né, nessa situação, você só vê coisas ruins e tal, o que vai adiantar você ver mais coisas ruins? Sim. Você vai começar a entrar mais no fundo do poço.
Verdade. Então, nesses momentos, é onde você precisa começar a olhar e buscar coisas boas. E não só assistir, mas ouvir também. Quantas pessoas Ouvir, põem sim, músicas de sofrência, aquelas exato. músicas Ó, melancólicas, por exemplo, é deprimentes. uma coisa interessante, né? Mas no momento onde que eu tive depressão, né? Eu estava ouvindo muitas músicas melancólicas, realmente, que falavam de coisas ruins que tinham acontecido. Só coisas traumáticas, pesadas, etc. E aquilo me levou a ficar mais no fundo, né, na fossa, como a gente falava antes. Por isso que hoje é engraçado, mas as músicas que eu gosto de escutar são músicas agitadas. Sim. Porque nessa época, Você eu também nem escutava conhecia muita. Jesus, Não né? conhecia Jesus nessa época, tudo. Mas é interessante que nessa época eu gostava de músicas que fossem mais paradas, que fossem mais. Aquelas músicas que te levavam a mexer com o emocional. Uhum. E hoje eu gosto de ouvir músicas que são agitadas, que trazem alegria, que se É o movimente. É oposto, o né? oposto. Por quê? Porque eu sei que lá atrás essas músicas me fizeram mal. Tudo bem que hoje eu não escuto elas, né? Mas a melodia me remete. Então eu prefiro muito mais músicas que me trazem esse combustível, né? Do que músicas que simplesmente são. Não é que toda música de duração, né? Mas eu lembro da melodia e isso me traz um certo desconforto, até me dá muito sono, Uhum. né? E eu começo a olhar e falo, não, eu quero ouvir uma música agitada, que me dá alegria, que me dá energia, que me faça me movimentar, enfim. E é interessante isso, porque você vê o quanto o poder das palavras, Sim. né, e não só das palavras, mas de De marcos que brechas, de você dá, né? marcos que você dá, te afetam. E aí, nesse ponto que você precisa tomar cuidado para você não ficar despertando gatilhos, despertando coisas, né, que podem te levar, né, a murmurar de novo. Então, por isso que eu falo, se você tem o costume de murmurar, reclamar, só ver coisas negativas, comece a procurar coisas boas, que eu tenho certeza que a sua vida começa a mudar. A palavra de Deus nos diz, né, que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. O que é resistir? É realmente você não ceder à tentação daquilo que você faria naturalmente se você tá mal. Então, se eu tô mal, qual que é o meu natural? Reclamar? Então, resista à reclamação. Exato. Evite a reclamação. Então, fuja da reclamação. Então, coloca um louvor, tá com raiva, tá querendo brigar, vai fazer uma caminhada, sai do ambiente que está te pressionando, muda, né? Muda a estação, a frequência, É, porque aí você vai resistir àquela situação é e o diabo não engraçado. vai ter poder. É engraçado que as pessoas têm um certo preconceito quando a gente fala assim, né? Fecha a frequência, Ah, é. chave, etc. Mas Sim. por quê? Porque foi tão colocado de forma negativa por algumas pessoas isso, Sim, que verdade. acabou ficou ó, o poder das palavras, né? É. Por causa de uma pessoa que começa a reclamar disso, falar mal, tal, não sei o quê, Vai outras ao efeito pessoas. Só manada. que o que acontece? E isso, sendo muito sincero, tá? Você não encontra outras palavras para serem usadas. Literalmente, se você não tá gostando daquela rádio, Você muda a você estação. muda a estação, você muda a frequência da estação. Mas E é é isso isso que mesmo. você tem que entender. Às vezes você tá numa frequência que não é bacana, que Sim. não é legal para você. Tá E tá contaminada, né? contaminada, então a frequência pode ser, por exemplo, você estar em ambientes que te façam mal, pessoas que te façam mal. E eu não tô falando de casamento agora, eu tô falando de pessoas, amizades. Inclusive, tem muitas amizades que estão prejudicando o seu O casamento, casamento, não é? exatamente, tem muita Porque muitas amizade. pessoas que você tem ouvido, às vezes, têm dado conselhos, têm olhado, É têm a pior deixado entrar na coisa. sua casa, sentar na sua Ó, mesa. São frequências ruins para o por seu casamento. exemplo, você olha, às vezes a pessoa tá mal no casamento e ela vai conversar com outra pessoa que também tá mal no casamento. Aí fica aquele desabafo. Aí fica aquele desabafo onde os dois chegam na seguinte conclusão: realmente o casamento não Não vale a serve. pena. Mas não é. É porque simplesmente não consegue enxergar os próprios erros. Então, e acostumou a reclamar. Então, você vê o quanto é necessário você estar atento a todo momento. Gente, não tem jeito. Aquilo que você atrai. Exato. Não tem como fugir. Então, se você tem atraído fofoqueiros para perto, é porque você tá dando lugar. É isso. Você tá abrindo Você o tá seu ouvido para abrindo seu fofoca. ouvido, ou seja, você tá colocando a sua frequência para fofoca. A Exato. fofoca pode até vir, às vezes,
Mas se ela vai permanecer, vai depender de você. Inclusive, é uma outra história. Tem até uma frase que diz, né? A fofoca, ela acaba quando cai no ouvido de um sábio. Exato. A fofoca, ela acaba, ela ganha fim quando cai no ouvido de um sábio. É interessante que onde eu trabalhava, as pessoas sempre... Porque assim, eu trabalhei em call center durante um tempo, né? Pra quem não sabe, fiquei 3 anos, se eu não me engano, lá. 3 ou 4 anos, não lembro. E eram muito jovens. Então, assim, a gente sempre fala sobre a rádio peão, né? Aonde as fofocas vêm e tal. E as pessoas não gostavam de contar pra mim, por quê? Quando chegava em mim, eu perguntava, mas quem falou? Aí, foi tal pessoa. Mas tal pessoa sobre da onde? Você queria saber a fonte, eu queria né? saber a fonte. Aí chegava num ponto que a pessoa falava, não sei. Eu falei, então como você sabe se é verdade ou se é mentira? Forte. Né? Então acontecia muito isso. E quando a pessoa falava, foi fulano, eu chegava em fulano e falava, perguntava, fulano falou isso é verdade, tal, onde você viu? Aí a pessoa pegava e falava assim, não, é porque eu li uma matéria em tal lugar. Eu falei, mas esse daí é sensacionalista, né? Ele tende a um dos lados, enfim. E aí eu chegava na pessoa e falava, não tem nada a ver aquilo, tá? Foi isso que aconteceu, tal. Sim. No final das contas, acontecia muito da fofoca não ir pra frente por mim. Porque chegava no meu ouvido, eu não, né? E é interessante isso que acontecia. O que você tá falando, inclusive, foi até algo que eu compartilhei na dopamina, se eu não me engano, foi na de hoje ou vai ser na de amanhã, não tô recordando, mas que eu dou o exemplo de Paulo, quando ele chega no momento que ele vai fazer a missão em Pafos, e ele chega lá, tem um governador, e esse governador é muito inteligente, e na versão que eu li, diz que ele não se deixava enganar, né? E lá ele acabava confiando muito em um cara que era um mentiroso, o cara era enganador. E Paulo percebe a influência maligna ali, porque aquele homem era um homem que enganava. E ele, posicionado na palavra, ao poder da palavra, ele declara, ele fala, ele denuncia, você está sendo uma influência maligna. E ele vai lá, repreende, enfim. E aí aquele governador, ele tem uma transformação de vida. E é interessante que você está falando aí, é justamente isso. Paulo, ele foi a ponte para tirar a mentira, para tirar o engano. E nós precisamos ser essa ponte nas situações. Nós precisamos estar nos ambientes onde as pessoas vêm com uma fofoca, vêm com alguma coisa, vêm com as palavras erradas, as palavras ruins, e nós precisamos ser a fonte que purifica o ambiente. Sim. Que vai levar a pessoa à verdade, não à mentira. Que vai identificar, inclusive, qual é a fonte e a raiz da malignidade que precisa ser acabada. É o que você falou sobre a palavra, muitas vezes, ser um mel. Sim. Ou a palavra ser uma faca. Veneno, ou né? Veneno, ou fogo. Azeda, amarga. A gente até brinca, né? Pare de ser isqueirinho de... Isqueirinho, né, só. E eu falo, às vezes tem pessoas que são maçarico de balão. Que taca muito fogo, né? Não é nem isqueirinho. E existe muito isso na fofoca também. Sim. Às vezes a pessoa, ou até no aconselhamento, as pessoas chegam para você e desabam, falam tudo o que estão sentindo. Né? Ou situações que aconteceram. Então parte de você fala, nossa, realmente, olha como você tá certo, como pode. Aí a pessoa se alimenta com isso. Sim. Né? E acha que tá na razão de estar reclamando de coisas que, na verdade... e aí, quando você pega e fala, não, bora, coloca diante do Senhor e isso. Calma, não veja por esse lado, veja por esse outro ângulo, tal, não sei o quê. As pessoas, elas caem em si e começam a refletir e nisso elas saem... maduras e crescem. Então tem muito isso também. Tem pessoas que não crescem na vida porque elas sempre estão sendo amaciadas pelo ego de outras pessoas que só concordam com aquilo e reclamam junto. Exato. E pensando nisso, né, com esse ponto que a gente está falando, né, sobre a fofoca, sobre as frequências, né, que a gente trouxe, eu acho que o ponto que eu deixaria aqui, principalmente para você, conselheira que está aqui, assistindo e analisar na sua vida, será que hoje você tem alguma frequência de amizades, conexões, pessoas que você tem ouvido, conversas que você tem entrado, coisas que você tem assistido, que estão alimentando, de fato, uma palavra contrária àquilo que você tem que acreditar, àquilo que você tem que se posicionar? Se você tem percebido que você precisa sair de mesas, de conversas, fechar algumas conexões,
perder algumas, até mesmo, se for necessário, romper alguns vínculos que têm levado você a ser uma pessoa contrária ao que a palavra nos instrui, faça isso. É melhor você fazer isso quanto antes do que deixar que isso destrua você. Porque a palavra, ela tem poder de vida e tem poder de morte. Mas cabe você escolher, na verdade, qual funcionalidade a palavra vai ter na sua vida. Vai ser vida ou vai ser morte? E as decisões e as escolhas estão sempre nas nossas mãos. Então pensa sobre isso, tá bom? E aproveitando, eu quero deixar aqui sugestões boas, né? De leitura? De leitura, porque a palavra também, né, de leitura, o que você lê influencia bastante. Inclusive o Marcas da Sabedoria, a gente traz bastante conselhos de provérbios para quem quer se tornar mais sábia, inclusive aqui, ó, guie seu coração e guie sua vida a partir dos ensinamentos de provérbios. Então a palavra, o ensinamento que a gente extrai de provérbios aqui, pode mudar a sua vida. Fala sobre casamento, fala sobre a sabedoria da mulher, sobre amizades. A gente já está trabalhando em novas edições para que vocês tenham, mas adquira. Se você não tem ainda Marcas da Sabedoria, é um livro curto, mas ele é bem cirúrgico aí para o teu dia a dia, é um devocional diário. Você tem aqui os 31 capítulos e alguns bônus aqui de você ter de devocional para realmente fazer no seu dia a dia e começar a praticar aquilo que você tem ouvido. Porque eu sempre falo para vocês do OPA, né? E o despertar espiritual também. Aqui tem um testemunho do próprio Di, né, que ele compartilha como você pode ter um despertamento espiritual, inclusive alinhado à palavra também, fala muito sobre a verdadeira conversão, e a nossa boca, ela reflete muito se nós estamos realmente convertidos. Então aqui é um livro que vai fazer você refletir de fato sobre a sua postura como cristã, como cristão. E se você não é cristão, não tem problema, você pode ler também, e quem sabe através desse livro você tem um despertar mesmo sobre a sua espiritualidade, sobre aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. E fora que também a gente tem a Batalha Silenciosa dos Temperamentos, e lá a gente também aborda alguns exemplos de temperamentos, né? Como o diabo usa as suas fraquezas para destruir você. Exatamente. Inclusive, é interessante que, pegando o gancho aqui, falando de livro, né, você vê o poder, né, nosso subconsciente, do nosso cérebro, nesse aspecto geral, que é o seguinte, eu li o livro Hábitos Atômicos, não, perdão, O Poder do Hábito, aonde conta e relata um senhor, né, que perdeu a memória, e a memória dele durava pouco tempo, cerca de 10 a 20 segundos, algo assim. Então, a memória dele só tinha isso, era curta, né, 20 segundos de memória. Ele sofreu de Alzheimer? Não, ele sofreu algo lá, eu não lembro agora a doença que ele teve e tal, e ele só conseguia segurar 20 segundos, né? E aí, para ele continuar vivendo a vida, né, naturalmente, foi descoberto que o nosso cérebro tem como se fosse um HD, que grava as coisas e fica lá, né, guardado. E olha só que interessante, esse rapaz, mesmo não tendo, ele conseguiu, através do hábito, começar a viver a vida normal. Então, de tanto, por exemplo, ele levantar e beber água, por mais que ele não soubesse onde estava o copo, ele já estava acostumado a ir lá, e ele nem sabia o que ele estava fazendo, mas ele pegava e sabia o horário, tal, tudo que ele precisava fazer. Da mesma maneira, o nosso cérebro. Então, se a gente faz com que a nossa reclamação seja um hábito, a gente grava isso no nosso... A gente se acostuma, grava isso no nosso HD, né? E a gente automaticamente, sem perceber, reclama e professa palavras ruins. Você fica tentando encontrar uma maneira de reclamar. Exatamente. Às vezes você fica procurando, fala, eu preciso reclamar, eu tô sentindo falta de algo. Às vezes você nem fala, eu preciso reclamar. Você tá sentindo falta de algo. E o algo é o hábito, que é a reclamação que tá preso. Agora, se você tornar, né, na sua vida um hábito agradecer, imagina como a sua vida pode ser. E sabe o que isso me lembrou? Uma historinha que conta, eu não lembro se foi em algum livro que eu vi, a historinha de uma mulher que sempre olhava na janela e falava assim, nossa, vê se pode,
olha que coisa suja, Ah, olha isso, né? Olha a casa, olhando pra casa do vizinho, né? olhando a roupa. Era a roupa, A isso. vizinha estendia a roupa E e ela, toda nossa, vez, que que roupa roupa suja, suja, olha como essa pode? roupa. E reclamava o tempo todo, todos os dias, todos os dias, todos os dias. E reclamava, e reclamava. E aí até que chega um dia que uma pessoa chega na casa dela, não lembro? Não, na verdade, Você lembra essa história? Eu chega sou um muito ruim dia, pra história, ainda bem que ele lembra. a mulher sempre olhava para a vizinha estender na roupa branca e Aham, falava, nossa, como pode, essa roupa suja, ela não lava aham. direito, que mulher desleixada, e lá. E sempre, todo dia, até que um dia o marido resolve limpar a janela. Daí ela Hum, descobre que, na verdade, era a janela dela que estava não, na suja. verdade, eu lembro que no finalzinho ela chega, nossa, finalmente, ela limpou a roupa tal. Aí chega o marido, ô, bem, só pra te avisar que a janela tava muito suja, eu fiz uma limpeza na janela do lado de fora. Exatamente. E aí ela É percebe que, na verdade. verdade, o Aí ela problema estava. percebia que a roupa suja era dela, né? Na verdade, era a Exatamente, era a janela. janela. Então tem muita gente hoje achando que é o outro, quando na Tá verdade é reclamando si. demais, e na verdade a reclamação é que ela é o poço de reclamação, né? Exato. Ou ela é o poço da amargura, é o poço da tristeza. Gente, na verdade, acho que tudo isso não é pra gente condenar ou incomodar. Na verdade, se for pra incomodar, que seja por um bom sentido, né? Não, é pra incomodar. É, Vai ser sério, é pra é pra incomodar. incomodar. Pra Se você, você tem deixado sentar na tua assim como vida, incomodou a gente. Na verdade, exato. o que a gente tá falando é que incomodou. Sim, Teve coisas que eu fui ministrado mais recentemente que me incomodou de eu sair chorando da sim. igreja, falando, olha como eu sou, eu não sei o quê, Uhum. enfim. Por quê? Porque é pro crescimento. Às vezes a gente tá muito acomodado com o nosso jeito de ser É, e sem perceber a gente acostuma com coisas que não é para se acostumar. Você não pode acostumar com você achando que você é um derrotado, derrotada, que você é uma pobre coitada, que você é a vítima sempre, que todo mundo tá contra você, que que o mundo você não gira contra merece, você, né? que você não merece certas coisas que o Deus pode proporcionar para sua vida, porque de verdade a palavra diz o que sobre isso? Fala assim, ó, se o seu pai e sua mãe, que são pessoas ruins, né? Tô parafraseando. São homens Quando maus, são né? homens maus, e aqui quando fala mal, são pecadores, né? No caso, Uhum. Consegue dar boas coisas, consegue dar não. boas coisas se você pede pão, ele não te dá pedra, ou, né, enfim. E Deus que está no céu. Então, assim, Deus ele quer que você viva coisas boas, sim. Não tô falando de uma situação onde que você vai viver um mar de rosas, porque não é isso que a palavra fala. Mas ele quer que você viva também coisas boas. Só que como você vai viver coisas boas se você só reclama e só acha que não merece nada de bom na sua vida? Então você tem que sair, sim, incomodado para mudar e crescer, realmente, Sim. mudar de vida nesse sentido. É porque o crescimento dói, né? Crescer dói, Crescer né? dói. Crescer dói, incomoda, e é necessário. Então, verdades duras precisam ser ditas. Inclusive, eu vi até esse comentário na semana passada em uma das dopaminas, e é verdade, a palavra de Deus, ela confronta. Ela não é só uma massagem, né? Ela não massageia o nosso ego. Na verdade, ela confronta onde precisa confrontar para poder ter cura, ter transformação. Então, se essa nossa conversa fez sentido e você no tempo que você foi ouvindo, foi lembrando de algumas coisas, até pessoas, manda, só manda. Deixa que Deus toca no coração da pessoa para assistir, Deixa Deus agir. né? Deixa Deus agir, porque é importante a gente realmente começar a se policiar. As nossas palavras, elas podem trazer frutos bons ou ruins. E a gente muitas vezes está usando esse poder que Deus nos deu, que é a palavra, o mesmo poder que ele usou para criar o mundo. Olha só que forte, ele usou para criar o mundo, né? Então ele fez isso, então a gente precisa usar esse mesmo poder da palavra para isso. Então, eu quero deixar aqui essa reflexão final para que você possa pensar. Hoje, o que você tem feito com suas palavras? Talvez até aqui você falhou, você errou, você negligenciou suas palavras, deixou as suas emoções guiarem suas palavras, mas que através dessa nossa conversa você decida a não deixar mais suas emoções falarem mais alto. Comece a partir de agora a usar as palavras com sabedoria, a não deixar mais com que suas emoções falem por você. Existe até um conselho que eu quero te dar, que um dia a gente recebeu e eu transmito a você. Quando você estiver feliz, não fale nada. E quando você estiver triste, também não fale nada. Porque muitas vezes, a gente no momento da alegria, a gente sai prometendo, sai fazendo um monte de conversas, falando, e a gente sai até contando coisas que é fora de tempo para contar.
E aí depois a gente se decepciona quando algo dá errado, quando a gente não consegue cumprir a promessa. Então, quando você estiver feliz, aguente a emoção de falar. Apenas fale quando Deus declarar, ó, agora é o momento de compartilhar, agora é o momento de falar, agora sim você pode falar. Mas não fale no meio das suas emoções. Se você estiver com raiva, não fale nada, não jogue nada contra o seu marido, seus filhos, sua casa, suas finanças, porque esse momento de raiva, ele também é crucial para você também aprender a semear palavras boas. E tente profetizar conforme a palavra nos instrui. E se para você é difícil falar, escreva, mas não deixe isso parado. Não deixe de usar a palavra que é poderosa para abençoar a sua vida e fazer você ter colheitas maravilhosas na sua história. Então que que essa nossa conversa, que esse nosso podcast possa realmente impactar a sua vida de maneira profunda e que você saia daqui renovada e transformada. Você quer deixar algum recado final para as conquistadoras? Fique à vontade. Com certeza. Se hoje você está passando por um problema, seja ele físico ou mental, que você comece a tornar hábito, o hábito de agradecer, tá, pelas coisas boas que estão acontecendo na sua vida. Eu sei que talvez você olhe e fale assim, poxa, mas eu estou passando por isso, por isso, por isso, como que eu vou agradecer? Talvez hoje você olhe para a vida de uma forma muito amargurada, mas agradeça pelo alimento que você tem na sua mesa, agradeça pelas pessoas que Deus está colocando perto de você, agradeça por, de repente, você estar ouvindo isso, que muitas vezes você não tem uma pessoa para te aconselhar dessa maneira. Comece a mudar. Existe um filme que há muito tempo atrás, é um filme muito antigo, de uma pessoa que ficou doente. E aí a pessoa começou a escrever um monte de cartas falando o quanto ela é importante, o quanto a vida era boa, enfim. E aí mandou para essa pessoa. E todo dia ela mandava uma carta, e essa pessoa começou a ler. E ela começou a ter vontade de viver e começou a lutar contra aquela doença. E ela conseguiu vencer. Entenda o que eu estou querendo dizer hoje. Talvez você esteja pensando que não tem mais jeito, que não tem mais como, mas na verdade só o fato de você agradecer já vai começar a mudar muito a sua vida. Quando você começar a olhar as coisas boas que Deus proporciona, você vai ver que você tem mais motivos para agradecer ao longo da sua vida do que reclamar. Então esse é um ponto que eu quero deixar aqui para vocês. E claro, com certeza, se você precisa, né, falar, precisa desabafar, precisa conversar e também precisa de pessoas desse nível, né, dessa maneira, comece a procurar pessoas que realmente falam coisas boas para você. E também procure profissionais que possam te ajudar com isso. Seja através de uma mentoria, ou seja através de palavras, sejam pastores, sejam profissionais realmente psicólogos, né, que estejam com base a palavra de Deus, que eu tenho certeza que você vai realmente mudar de vida e você vai começar a ver a vida de uma outra maneira, não mais cinza, mais colorida como ela deve ser. E como você falou de ambiente, né, essa semana nós vamos ter um ambiente que vai proporcionar uma mudança de mentalidade, de posicionamento, que vai encorajar você que talvez está fugindo de se posicionar, que está com medo, que está insegura, que é o nosso treinamento 100% gratuito. Nós vamos ter um treinamento 100% gratuito, mas para você fazer parte dele, você tem que estar dentro da Escola da Sabedoria. O link da escola está aqui na descrição do vídeo. E entrando na escola, você vai ter um link lá que você precisa fazer a inscrição. Esse treinamento é para você, mulher. Homens agora não é o tempo de vocês, tá? Vai chegar, mas calma. Vai chegar. É um treinamento só para mulheres, onde nós vamos falar sobre um dos pilares da mentoria Seja uma Conquistadora e, inclusive, vamos trabalhar bastante o ponto da palavra, a maneira como você se posiciona. Então vai ser um treinamento maravilhoso, vai ser quinta-feira agora, dia 24, às 19h30, nós vamos ter esse nosso encontro. Então, não tem desculpa para você falar, eu não consigo, eu não sei por onde começar. Você pode começar com esse treinamento, tá bom? Então, entra na escola, se inscreva, não perca essa oportunidade. Esse treinamento vai ser num lugar fechado, não vai ser aqui no canal, não vai ser em nenhuma outra rede. Nós vamos fazer realmente num lugar onde a gente vai poder ter uma troca, uma comunidade mesmo de pessoas que estão dispostas a mudar.
E se você é essa pessoa e ainda não se inscreveu, se inscreva, tá bom? E quem se inscreveu? Coloca aqui nos comentários. Se você já se inscreveu no treinamento, eu quero saber. Quem é que já se inscreveu? Quem já garantiu a sua vaga para participar desse dia tão especial? E quero agradecer mais uma vez, meu amor, por você ter aceitado o meu convite de estar aqui comigo, compartilhar os conhecimentos, experiências. A Lilinha, nossa mascote. É um prazer. Né? Hoje ela apareceu no final. Mas tá aqui. Tá aqui. Dormiu? Dormiu. Dá um oi para as conquistadoras. Fala, oi, não quero. Não quer, não tá afim hoje. Hoje ela não tá com muita conversa. E esperamos vocês na semana que vem, às 20 horas, aqui toda segunda-feira, no Destemidas Podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.